Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 3 do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pelo privilégio de te louvarmos, te adorarmos, cultuarmos ao Senhor, dedicarmos nossas vidas em oração, em louvores, em adoração a Ti, Senhor, prostrado aos Teus pés como cantamos, e pedimos-Te que abençoe-nos agora, Senhor, nesse momento da pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha ministrar poderosamente a cada coração, que o Senhor venha nos fortalecer em meio às lutas, que o Senhor venha renovar a fé, que possamos saber que há uma promessa, uma recompensa, o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Senhor, e assim devemos perseverar confiantes no Senhor. Abençoa-nos nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que é a fé? Se alguém te perguntar, o que é fé para você? O que significa crer em Deus? Alguns talvez respondam, na ponta da língua, o versículo que lemos, versículo 1 de Hebreus 11, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se esse é o seu caso, isso é muito bom. Que bom que você está com a palavra de Deus na mente, no coração, e responde de pronto. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Glória a Deus, se a sua resposta é essa, isso é muito bom. Mas, aprofundando um pouquinho, a certeza de quê? Por exemplo, de repente a pessoa, ela quer muito comprar um automóvel. E ele entende que fé é ela ter certeza de que ela vai ter condições de comprar um automóvel, mas ela não tem dinheiro para isso. Então, vou ter certeza até que o automóvel apareça, ou então eu vou entrar numa dívida porque eu tenho fé, e fé é a certeza, então certeza que eu vou ter um carro, ou vou trocar de carro, vou pegar um carro mais novo, mesmo não tendo dinheiro. E a pessoa fala, não, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero trocar de carro, eu espero ter um carro novo, eu espero poder adquirir um carro para mim, então vou comprar, e isso é fé, e Deus vai me dar condições de pagar. Ou será que é você adquirir alguma coisa que você não possa, ou você simplesmente se declarar? Muitos entendem hoje que a fé é um exercício, que é você exercitar, igual você vai para a academia e faz exercício, você faz isso, faz bem, é bom você cuidar do corpo, é importante também a gente cuidar do nosso corpo para termos saúde, pois a saúde, eu já falei isso aqui, a saúde também afeta a nossa vida espiritual. A maneira como cuidamos do nosso corpo, até mesmo da nossa alimentação. Tem gente que acorda de madrugada para orar e não consegue, ou quer orar mais tempo, ou quer ler mais a Bíblia e dorme, às vezes porque está cansado, irmãos. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para você não ficar vendo coisas que tiram a sua atenção, o seu tempo. Precisamos cuidar. Então, tem gente que entende que a fé é igual uma academia. Você fica, quanto mais exercitar, mais afiada vai ser a sua fé, e você vai determinar, as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Mas será que é isso que o autor aos Hebreus quis dizer nesse texto? A certeza, o que eu quiser, eu peço a Deus, Deus vai ter que me dar, como ensinam algumas igrejas. Eu mesmo, no início da minha caminhada, participei de uma igreja que dizia isso, que a oração era determinar. Você tinha que determinar, e se a coisa não acontecesse, é que você não tem fé. As pessoas iam para a igreja, quando elas criam e acontecia, elas ficavam felizes, davam testemunho. Quando não acontecia, a liderança da igreja jogava a culpa na pessoa. Você não recebeu o que você quis,
você não conseguiu aquele emprego, não conseguiu, e muitas vezes voltado para a prosperidade, e porque você não teve fé. Mas será que essa é a fé que o autor aos Hebreus nos ensina nesse trecho? Pela manhã eu falei do capítulo 10, a primeira parte, e se você não esteve pela manhã, muitos irmãos estiveram, que bom que você voltou à noite, isso é uma boa prática, sempre que possível, estar na igreja nos 2 cultos de domingo, é muito bom reservarmos o dia do Senhor para nos dedicarmos em culto solene a Deus. Mas, se você não esteve, você puder ouvir depois. Eu falei a primeira parte em que o autor aos Hebreus fala, mais uma vez, do sacrifício perfeito de Jesus, fala que Jesus fez um sacrifício único, e assim podemos adentrar a presença de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho, purificando nossos corações, lavando o nosso corpo, possivelmente uma menção ao batismo, e entramos na presença de Deus. Isso é um grande privilégio, irmãos. Nós podemos entrar na presença de Deus, fazer o que fizemos agora. Enquanto os irmãos oravam, estavam orando, colocando as nossas causas, nossas petições, nossos louvores, nossas súplicas diante do Altíssimo. Nós temos livre acesso, o véu foi rasgado. E depois o autor aos Hebreus diz do risco da apostasia, quando a pessoa se afasta da fé, e é uma palavra muito difícil. Eu fiquei até meditando nisso depois que preguei, às vezes a gente prega e a mensagem fica matutando na cabeça, pois aqui no versículo 27 ele fala que se a pessoa, vou ler o 26 e o 27, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível, irmãos, expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, a pessoa apostata, a pessoa abandona Cristo e ela caminha para um juízo definitivo da parte de Deus. E aqui no versículo 29, eu achei isso que me deixou meio chocado. Assim, a gente conhece a palavra, a gente lê a palavra, mas às vezes tem coisas que saltam aos nossos olhos e nos despertam, irmãos. Pois ele diz, imaginem, comparando com o sacrifício, o apedrejamento lá em Moisés, quando pela lei de Moisés as pessoas eram apedrejadas até a morte por idolatria. E ele diz no versículo 29, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Meus irmãos, eu falava de manhã, a gente pensa, no Antigo Testamento as coisas eram muito duras, muito pesadas, mas o autor aos Hebreus nos ensina aqui que pior ainda é para nós hoje, se tendo conhecimento da verdade, insultarmos, calcarmos, como diz uma versão antiga, o Filho de Deus, profanarmos o sangue da aliança e insultarmos o Espírito de Deus. O que o autor vai falar agora, depois de falar no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois desse susto, esse baque lá, naqueles que estavam ouvindo a sua pregação, talvez Hebreus tenha sido uma longa pregação que foi escrita, ou lendo a sua epístola, ele fala de resiliência, perseverança e fé. Resiliência é uma palavra que vem da engenharia mecânica, que está um pouco na moda, mas tem um significado bem interessante. E eu queria falar dessas 3 palavras essa noite, a partir do versículo 32 do capítulo 10, até o início do capítulo 11 de Hebreus. Resiliência, perseverança e fé. E eu espero que ao final a gente possa ter uma definição. A definição é essa, a fé é a certeza de coisas que se esperam, mas talvez mais clara, mais definida do que é a fé que o autor aos Hebreus nos demonstra aqui. Primeiro aspecto, resiliência. O que é resiliência? Uma palavra meio complicada, mas está na moda, está na boca de muitos coaches aí, de muitas pessoas que usam, fazem ensinamentos de desenvolvimento humano, e é interessante a analogia, que a resiliência é um princípio que vem da engenharia mecânica, da engenharia de materiais, que fala da propriedade de um material resistir a pressões, a deformações, sem perder as suas características básicas. Por exemplo, você pega um material e bota debaixo de uma temperatura muito intensa, muito alta, e aquele material continua com os mesmos, depois que ele tira aquele fogo, ele volta à sua característica original. Ou você pega um material e torce ele, aplica uma força sobre aquele material muito intensa, e depois ele não se deforma, mas volta ao mesmo lugar. Isso é o princípio na engenharia de materiais, da engenharia mecânica, de resiliência. Quanto mais resiliente um material, mais ele aguenta as pressões, mais ele aguenta as forças sem se deformar e pode voltar às suas características originais. E veja se não é isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui nos versículos 32 a 34. Falarei sobre resiliência, depois sobre perseverança e depois sobre fé. Olha o que diz o verso 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados. Só até aí. O que deve ser iluminado? Eu creio que aqui, como em outros trechos da Epístola aos Hebreus, é você ter ouvido o Evangelho. Se a gente pudesse, o tempo não permite, mas eu gosto muito de ouvir testemunhos, em geral,
e especialmente testemunhos de conversão. É muito lindo, irmão, você ouvir a obra de Deus na vida das pessoas. E se o tempo permitisse, talvez a gente pudesse abrir aqui, e muitos eu conheço, e certamente a gente ouviria histórias belíssimas da conversão dos irmãos, da minha conversão, da conversão do diácono Marcos, que foi uma bênção, né? Deus mudou muito aí, Deus transformou grandemente nossas vidas, o testemunho dele é tremendo. E Deus mudou, tão iluminado, eu creio que ele está falando aqui de quando Deus mudou a sua vida. Quando você, como eu, era um músico que tocava pagode na noite, tocava nas boates da vida aí, o Marquinho, né, surfava e fazia... Nada contra o surf não é pecado, mas andava nos seus caminhos tortuosos, e Deus operou, então você foi iluminado pela luz do Evangelho, Deus falou ao seu coração, alguém com amor falou a sua vida. Eu sempre me lembro do diácono Giovanni, que ele evangelizou minha mãe. Que homem corajoso, irmão. Glória a Deus pela vida dele, de sua esposa Eliane, que ele ia trabalhar com a minha mãe, a Eliane ficava em casa orando, que evangelizar a mãe de santo braba, né? E ainda era gerente dele, então, se ele não gostasse, podia criar problemas no trabalho dele, mas ele evangelizou, pregou o evangelho, e Deus alcançou aquele coração duro, e depois alcançou o coração duro da minha irmã, e depois o mais duro das três, que era eu, Deus quebrou, então Deus vai operando. Como é bom, irmãos, ouvirmos testemunhos. Então, quando vocês foram iluminados, o que você pensa? Quando vocês foram iluminados, quando o Evangelho chegou a você, quando vocês, hebreus, que possivelmente eram judeus convertidos a Cristo, quando vocês ouviram o Evangelho, vocês foram iluminados. E olha o que ele vai dizer, irmãos. Versículo 32. Lembrem-se dos dias que quando, depois que vocês foram iluminados, aconteceu o quê? Leia comigo. Vocês... Olha isso. Mas lá na Teologia da Prosperidade, tem até uma igreja que tem placas grandes assim na sua entrada, dizendo, pare de sofrer. Entre na igreja e pare de sofrer. Mas os hebreus não conheciam essa parte, então. Porque eles entraram na igreja, foram iluminados e tiveram que suportar grande luta e sofrimentos. A gente se render a Cristo não garante que a gente não vai passar por lutas, irmãos. A gente se render a Cristo não é um sinal de que todos os seus problemas acabaram, como dizia o antigo problema de comédia. Seus problemas acabaram. Isso não necessariamente é verdade. Talvez seus problemas aumentem ao você se dedicar a Cristo. E ele está falando, vocês foram iluminados e passaram por sofrimento, passaram por dificuldade. Olha o que diz o verso 33, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Sabe o que pode ser que o autor esteja dizendo aqui? O diácono José Paulo trouxe recentemente uma música bonita que fala... que a igreja não vai... O Coliseu não parou a igreja? Sabe qual é? Acho que você não tocou nesse dia. Estamos de pé aqui. Os universitários aqui me ajudaram. Então, como é que fala? Fala que a perseguição... Ajuda aí, Paulinho. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu. O que era o Coliseu? Hã? Era uma arena, e o que acontecia? Isso mesmo, era uma arena. As pessoas ficavam tipo um estádio de futebol, só que o que acontecia ali? Não era jogo de futebol. Entre outras coisas, cristãos eram entregues literalmente a leões. Então, possivelmente, o que ele está falando aqui, de espetáculo, era isso. As pessoas ficavam sentadas no Coliseu, naquela grande arena, vendo cristãos, muitas vezes com as suas famílias, às vezes com esposa e filhos, sendo entregues para serem devorados por leões, por não terem negado a Jesus. Então, imagina isso, você se converte, você se rende a Cristo e entra um nível de sofrimento que você, ou ele falou aqui, coparticipante daqueles que foram tratados assim, ou alguém bem próximo a você, é levado para o Coliseu e é morto por sua fidelidade a Jesus. Irmão. É disso que ele está falando. E hoje muitos entendem que se você entrar na igreja, todos os seus problemas vão acabar. Deus opera nas nossas vidas. Deus traz grandes bênçãos para nós, irmãos. Nós podemos testemunhar do favor de Deus, não é para o cristão ser, só achando que tudo é ruim. Não, Deus traz bênçãos, Deus restaura casamentos, Deus abençoa vidas, Deus traz alegria a famílias, Deus liberta de vícios, Deus restaura a alegria do lar, Deus restaura a vida financeira, Deus abençoa-nos profissionalmente, Deus faz essas coisas, mas nós também temos que estar dispostos a passar por sofrimento e luta, como eles estavam aqui, e sermos resilientes, que nem aquele material, já viu, às vezes o pessoal de engenharia de materiais pega uma barra de ferro ou alguma coisa de outro material e submete a
uma pressão que ele vai envergando assim, ou um calor muito intenso, e depois aquele material volta ao seu lugar. A gente sofre as pressões, a gente sofre as tempestades, como Jesus diz lá em Mateus 7, vindo as tempestades, sopram os ventos, os rios sobem, batem sobre a casa, mas ela não cai, porque está firmada sobre a rocha. Então, primeiro ponto, resiliência. Eu sou um pouco, talvez vocês não percebam isso, mas eu não gosto muito de falar de púlpito da minha vida pessoal. Embora não pareça, eu sou muito reservado. Mas eu creio que esse testemunho pode edificar a vida dos irmãos, então farei algo que eu não gosto. Mas ontem estivemos lá na catedral, e ontem, agora uma vez por mês, haverá um presbitério aos sábados, para poder abarcar mais irmãos que trabalham durante a semana, pastores e também as famílias. E tínhamos crianças, e foi um tempo muito especial. E aí chegou um pastor amigo meu, um jovem pastor, um irmão muito querido com a sua esposa, e o seu filhinho, muito bonitinho ele, e aí ele estava assim, ele botou o menino no chão, o menino começou a andar, irmãos, assim, eu falei, oh, ele está andando muito, que bom, que bênção. Quanto tempo ele tem? Aí ele falou, 1 ano e 3 meses. Aí na hora eu lembrei a idade do João. E o João nem engatinha ainda, irmãos. Por quê? A síndrome de Down, ela traz algo chamado hipotonia, os músculos ficam mais flácidos. Eu não sei, eu não sou médico, os detalhes, mas a hipotonia ela faz com a musculatura de todo o corpo, da língua, da palma da planta do pé, da palma, tudo é mais molinho. Tanto é que você pega o João aqui na igreja, e quando ele vem para a igreja, ele roda bastante na mão dos irmãos, e pega à vontade, quiser levar para casa fazer depois, pode fazer. Dá um descanso para a mãe que está lá cansada, para o pai, né? Hoje de manhã a gente correndo para vir da igreja. Não, a gente ontem ficar acordado até tarde, preparando tudo, já cortando as coisas para a vitamina das crianças, e a Tati fazendo isso, aí daqui a pouco vou, Tati, bota aí a roupa no João. Eu fui lá, quando eu abri a fralda, irmãos, misericórdia. Falei, Tati, me socorre. Ela falou, vai fazer o quê? Eu falei, vou lavar ele na pia. Corre lá, abre lá a água para sair um pouquinho de água quente. Vamos lá. E limpa o cocô da criança, aquela coisa, né, gigantesca. Então, pode segurar à vontade. Só cuidado, se ele estiver recheado, você pode ter uma experiência um pouco desagradável. Mas a criança com síndrome de Down, ela é mais molinha. E aí, quando eu vi aquela criança andando feliz, eu fiquei feliz, porque eu gosto daquele casal, não fiquei triste por eles. Mas, fatalmente, me veio à mente, poxa, ele tem a mesma idade do meu filho, e meu filho está começando a rastejar agora, é rastejar mesmo, nem engatinhar, está dando sinais e fazendo fisioterapia, fazendo fono, porque é assim mesmo. E eu e Tati estamos de boa, porque a gente sabe, a gente tem outros 2 filhos, que o Daniel andou com 11 meses, a Raquel com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, eu acho, ou menos. Então, a gente sabe que o desenvolvimento deles é mais lento, irmãos. Mas são lutas que a gente trava no interior. Eu entrei na capela onde estava ia começar o culto, e o meu amigo também, pastor Evandro, não é o pai dessa criança, mas ele ministrou os louvores, foi uma benção, e a última música que ele ministrou foi Bondade de Deus, que a gente já cantou muito aqui na igreja. E foi a música que marcou o nascimento do João. Inclusive, na hora do parto, a gente pediu autorização à médica e a gente botou essa música para tocar. Então, o João nasceu literalmente, veio ao mundo ouvindo da bondade de Deus, e eu glorifiquei a Deus, irmãos. Porque eu pensei, eu estou passando por isso que eu falo, não gosto muito de falar da minha vida, não, mas eu creio que isso pode edificar a fé dos irmãos. Porque eu vendo ali, né, aquela criança linda, maravilhosa, andando feliz, sabendo que meu filho, hoje, na mesma idade, não pode fazer isso, eu creio que isso me dá autoridade para abençoar outras filhas, outras famílias, assim como a minha esposa, que tem filhos atípicos, como eles chamam. Quantas crianças autistas, quantas crianças com síndrome de Down. Então, eu vou poder falar com autoridade, olha, meu filho também é uma criança atípica, eu também sofro a dor de, às vezes, ver uma criança num grau de desenvolvimento maior do que o dele com a mesma idade, mas eu me alegro no Senhor, porque eu sei que a bondade do Senhor me cerca, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. Isso edifica a vida dos irmãos, irmãos. E não é falso, não é fake news, mas é verdade. Meu coração se encheu de alegria ali, porque eu sei que o João está se desenvolvendo, e eu tenho uma esperança última para o João, irmãos. O que é a síndrome de Down? O que eu aprendi há pouco tempo, quando a gente descobriu. É a trissomia do cromossomo 21. Nós temos 23 pares de cromossomos. Só que a criança que nasce com síndrome de Down, o cromossomo 21, ao invés de ser um par, são 3 cromossomos. Então, é trissomia, por isso que é T21, a trissomia do cromossomo 21. Só que sabe o que a Bíblia me promete? Que em novos céus e nova terra não haverá doença, então eu creio que não haverá trissomia do 21, então o João não vai ter síndrome de Down. Então, um dia ele vai ser curado. Deus pode curá-lo aqui, eu sei que ele pode fazer isso. Mas se Deus não curá-lo em vida, nos novos céus e nova terra, eu vou ver o João lá sem síndrome de Down, e ele vai estar igualzinho aos outros. Ele não vai ser mais criança, talvez, né? Vamos ser todos jovens, adultos, não sei muitos detalhes. Depois pergunta para o Paulo Berger, de repente ele sabe. Mas isso que me alegra o coração, irmãos, essa esperança. Mas a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades. Eu não falei isso para ninguém, nem para a Tati. Mas, assim, veio ao meu coração.
Mas a gente persevera, irmãos, a gente tem que ter resiliência, vem aquela pressão, ainda vem a música do nascimento dele, eu falei, Deus é bom, Deus é maravilhoso, a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida e seguirá a vida do João. O João vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor, é isso que eu creio, irmãos. Isso não é fuga, isso é fé. Então, a gente passa por sofrimentos. Sofrimentos fora, sofrimentos dentro, sofrimentos no íntimo, dores, angústias, preocupações, sofrimentos, perseguições do lado de fora, e que o autor aos Hebreus fala àqueles irmãos, tenham resiliência, resistam, não deixem que as pressões podem te entortar, podem fazer você ficar envergado, mas não podem te deformar. Você vai voltar à sua forma e vai resistir e avançar, porque o Senhor é conosco, amém? Então, a primeira coisa, a resiliência. A segunda, a perseverança. Versículos 34 em diante. Olha o que ele diz. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com o quê? O quê? A expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Como eu já disse, hebreus é a origem lá do povo judeu. Então, os judeus, quando se convertiam a Cristo, lembra-se que ali havia uma economia familiar. Então, normalmente, o filho seguia a profissão do pai e fazia a mesma coisa que o pai, e a família toda trabalhava na agricultura, ou então eram carpinteiros, ou então trabalhavam com roupas. E muitos judeus, quando se convertiam a Cristo, eram expulsos da sinagoga. E ao serem expulsos da sinagoga, eles eram muitas vezes afastados de sua família. Então, muitas vezes, a conversão a Cristo significava perder a sua família, perder a sua casa, perder os seus bens, perder o seu trabalho. E que a gente está vendo aqui que isso acontecia com eles, mas eles aceitavam com alegria. Mas o que é isso, irmão? Como alguém pode perder tudo o que tem e aceitar com alegria? Porque o final do versículo 34 nos revela, porque sabe que tem um patrimônio superior e durável, a promessa de estarmos para sempre com o Senhor, irmãos. Isso tem que estar no nosso coração, porque se a gente tiver perdas, a gente vai se alegrar, porque a nossa esperança não está nessa vida. Nossa esperança está na eternidade. Então, perseverança, versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam o quê? Leia comigo nisso o versículo 26. Vocês precisam perseverar. Continue. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Resiliência, resista às pressões sem perder a sua fé em Jesus Cristo. Perseverança, nós precisamos perseverar, irmãos. Então, aqueles que falam, não, se converta a Cristo, que todos os seus problemas vão acabar, você só vai ter uma vida de alegria, vai só sorrir e nunca chorar. Isso não é o Evangelho. Passaremos por sofrimento, passaremos por provações, passaremos por privações, passaremos por frustrações, mas precisamos perseverar, precisamos avançar, para que alcancemos a promessa. E olha o que diz o verso 37. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Perseverança. Aqui ele está citando Abacuque 2. Eu preguei sobre todo o livro de Abacuque alguns anos atrás aqui na igreja, e Abacuque recebe uma mensagem dura da parte de Deus, que estava tudo difícil lá em Judá. E ele fala, Senhor, eu vejo violência, Abacuque capítulo 1, e Deus responde, está difícil, preciso te dizer que as coisas vão piorar. Vou enviar os caldeus por causa da desobediência do povo, e Abacuque fica assustado, e Deus responde a ele novamente, dizendo que ia julgar também os caldeus, e depois de ter ouvido a resposta de Deus, nos capítulos 1 e 2, Abacuque entoa aquele belíssimo salmo, que a gente até canta algumas músicas aqui na igreja, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que não haja gado no curral, ainda assim me alegrarei, todavia me alegrarei no Senhor. Então, ele entende que as circunstâncias difíceis viriam sobre o seu povo, por causa da desobediência do povo de Judá. Mas o profeta Abacuque se alegra no Senhor. E aqui ele fala, o meu justo viverá pela fé. Independente se formos entregues aos leões, independente se formos expoliados dos nossos bens, independente se ficarmos frustrados por as coisas não acontecerem do jeito que gostaríamos, precisamos perseverar, irmãos. Há uma promessa maior para nós, de estarmos para sempre com Deus. O diácono Marcos, no prelúdio do culto hoje, de manhã, ele cantou uma música que é muito bonita, irmãos, do Daniel Souza, né? Estou preparado para a vinda de Cristo, certamente Ele vem. E ele falava na abertura do culto,
o diácono Marcos, que a gente tem que ter essa expectativa, Jesus vai voltar, irmãos. Essa é a maior esperança que a gente tem, mais do que a cura de uma enfermidade, mais do que a posse de um bem, mais do que a resolução dos nossos problemas, a certeza que ele vem, certamente ele vem. Isso nos dá força para perseverar, irmãos. Porque em novos céus e nova terra não vai ter T21, não vai ter síndrome de Down, não vai ter autismo, não vai ter doença, não vai ter câncer, não vai haver fome, não haverá tristeza, toda lágrima dos nossos olhos será enxugada por Deus. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá morte. E melhor do que tudo isso, nós veremos o Senhor face a face, para todos sempre. Isso precisa gerar em nós perseverança. Leia em voz alta o versículo 39. Olha que coisa linda. Nós, porém... Leia mais uma vez, agora com mais força, crendo nessas palavras, apropriando essas palavras para a sua vida, crendo nisso, como se você estivesse falando, aqui junto com o autor aos Hebreus, de você. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Glória a Deus, irmãos. Resiliência, resistir às pressões, resistir às frustrações, resistir ao calor do sofrimento, sem se deformar, perseverança, mesmo em meio às lutas, continuar firme no alvo. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, fé. E aí chegamos ao capítulo 11. Depois que a gente entendeu isso, aí fica mais fácil da gente entender o que o autor quer dizer no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então não está falando de você comprar um carro novo. Embora não seja pecado, se você tem condições, ou você deseja, você pedir isso a Deus, e se houver condições de você comprar um carro, você trocar de carro, ou trocar de casa, ou investir numa viagem, alguma coisa, estou falando que isso por si só é pecado. Mas esse não é o tema aqui. A fé que ele fala aqui é uma fé que tem resiliência, que tem perseverança, que não se deforma diante das pressões da vida, dos calores do sofrimento, que persevera em meio às lutas e continua crendo que Jesus Cristo vai voltar e estaremos para sempre com ele, onde não haverá mais sofrimento, tribulação nenhuma. Essa é a fé, irmãos, que o autor aos Hebreus coloca aqui. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você viu quando Deus formou o mundo? Você estava lá? Tem alguns que vão pensar, acho que tem um irmão que estava, aqueles irmãos com uma idade mais avançada, mas não estava não. Eu também não estava lá. Então o que ele está falando? Mas quem criou o mundo? Quem foi? Foi Deus, você crê nisso? Mas você viu, ou passou no YouTube? Aqui, ó, ou na Netflix aqui, não é uma releitura não, assim, filmamos Deus criando o mundo, você vai achar isso? Não vai achar, irmão. Ninguém registrou Deus criando o mundo, até porque não tinha ninguém lá. Ele reinava absoluto, como o Enzo falou aqui na ministração dos louvores. Deus transbordou, Deus não estava carente. O pai olhou para o filho, para o espírito, está tão chato aqui, né? Vamos criar os homens aí para a gente ficar mais feliz. Não, Deus transbordou, ele estava pleno, ele é pleno, ele sempre foi pleno, a Trindade Santa. E aí ele transbordou, igual um copo que está cheio, você bota mais água, ele transborda. Ele transbordou de amor e ele criou todas as coisas. E eu creio nisso, você crê nisso? Mas você viu? Você estava lá? Eu também não. Isso é fé. A gente não viu, mas a gente crê. E é isso que ele está falando. O universo foi criado pela palavra de Deus, o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, e eu creio nisso. Então, da mesma maneira que eu creio que o que aconteceu lá atrás e eu não vi, aconteceu de fato, eu creio que o que vai acontecer lá na frente, que eu também ainda não vi, porque ninguém viu, Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas, vai acontecer, e eu sigo em fé, em resiliência e em perseverança. É isso que ele está querendo dizer. E a partir daí, ele traz uma grande galeria da fé. Fala de Abel, que ofereceu um sacrifício excelente, fala de Enoque, que foi levado para junto de Deus, fala de Noé, fala de Abraão, fala de Sara também, fala de Isaac, fala de José, fala de Moisés, e vai assim até o versículo 29, depois fala de Raabe, lá a partir do versículo 30, a prostituta que creu. Ela foi salva porque ela creu que o Senhor que libertou o povo do Egito, ela creu que o Senhor que os levou às margens do Rio Jordão, ali às portas de Jericó, ela creu que o Senhor ia destruir Jericó, e ela foi salva.
Aí fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Fala de pessoas que sofreram, que muitos você ouve falar, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala de homens que venceram, de homens que alcançaram as promessas, mas aqui fala que eles não alcançaram a promessa, e falam de outros que sofreram. Olha aqui o versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, como Estevão, cerrados ao meio, possivelmente como Isaías, conta a tradição que ele foi colocado dentro de um toco de árvore vazio no meio e cerraram o profeta junto com a árvore ao meio, conta a tradição judaica. Então foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Então toda vez que alguém falar para você assim, fé é a certeza das coisas que se esperam, é só você ter fé e pedir o que você quiser que Deus vai te dar, você fala assim, não é isso que está lá não. Aí você fala, leia o capítulo 10, para você entender o que o autor está querendo dizer no capítulo 11. É uma fé que persevera, tem resiliência, independente dos sofrimentos e tribulações. E continue lendo o capítulo 11, que no final fala de homens que tiveram fé, mas foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. Mas preste muita atenção no que diz o verso 30. E eu espero que nos céus o Senhor tem essa mesma declaração acerca da minha vida e da sua. Porque o mundo desprezou esses, o mundo ignorou esses, o mundo cerrou ao meio esses, o mundo passou ao fio de espada, o mundo trouxe sofrimento. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre esses no verso 30. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tinha uma promessa que se cumpriu em Cristo, mas o início do versículo 30 diz, o mundo não era digno deles, irmão. Oi? Eu falei 30? Aí eu me empolguei e fui embora, desculpa. Estou vendo o Giovanni e falei, será que está acabando o tempo? Não, ainda tem tempo para pregar. Ele está fazendo... Desculpa, gente, me empolguei, mas faz parte. Então, volta a fita, né, que eles são da antiga, volta a fita lá. Vejam o capítulo 38, eu vou ler de novo, porque para vocês não ficarem perdidos aí. 38, 30 versículos. Gente, a idade, desculpa eu cansar essa idade, o cocô da criança, tem muita coisa na cabeça. Versículo 38, tá certo aí, Giovanni? O mundo não era o quê? Digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus tinha algo maior do que esses viram no passado, que era o cumprimento das suas promessas em Cristo. Mas o início do versículo 38, agora sim, diz que o mundo não era digno deles, irmãos. Homens e mulheres santas. Não santo no sentido de ser um santo da Igreja Católica Apostólica Romana, mas santo de alguém separado. Eu creio que Deus ainda fala de homens hoje, fala de mulheres hoje, assim como falou de Jó. Vê o meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Que Deus fale isso da minha vida, que Deus fale isso da sua vida. O mundo não era digno desse meu filho, porque ele é santo, porque ele não se contamina, porque ele não se mistura com as coisas desse mundo. Então, a fé, irmãos, é de você ter resiliência, perseverança, mesmo em meio ao calor do sofrimento e à pressão das tribulações. E não você determinar tudo o que você quer e achar que vai acontecer, que Deus tem obrigação. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas crendo assim, quando não acontece, ficam aborrecidas com Deus e abandonam a fé, porque entendem que, Deus falou e não cumpriu, então para que eu vou servir a Deus? Não, Deus não falou. Alguém falou em nome de Deus algo que Deus não disse. Para concluir, irmãos, já estamos indo para o final. Eu gostaria de passar em alguns textos do Novo Testamento que falam da resiliência, da perseverança e da fé em meio às tribulações. Volte comigo em Mateus 5, palavras de Cristo nosso Senhor.
Mateus capítulo 5. Versículos 11 e 12. Obrigado, os irmãos, por me alertarem que eu estava no versículo errado. Mateus 5, 11 e 12. Palavras do Senhor Jesus. Olha o que diz, irmãos. Como alguém pode dizer que você, ao se converter, não pode passar por sofrimento? Estou falando que você tem que procurar sofrimento e só achar que está tudo bem se você estiver sofrendo. Não é isso. Mas tem que estar preparado para sofrer por causa de Cristo, se for necessário. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa. Não é porque você não pagou a conta, não é porque você falou uma coisa que não era devida, mas por causa de Jesus. Os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. E olha o que diz o Senhor Jesus: alegrem-se e exultem. Leia o versículo 12 comigo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você está sendo perseguido por causa de Jesus? Estão mentindo, falando a seu respeito por causa de Jesus? Então alegre-se, porque os profetas sofreram assim também. Atos capítulo 5. Atos 5, versículos 29 em diante. Os apóstolos são presos, e lá na prisão, Atos 5, 29, diz assim, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas olha o que diz o versículo 41. Vou ler a partir do versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Eles apanharam porque eles foram firmes em falar de Jesus. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E olha o que diz o verso 41, irmãos. E eles se retiraram do sinédrio, muito o quê? Alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Hoje em dia, irmãos, muitos crentes, acontece qualquer coisinha na vida, já fica triste, estou magoado com Deus, estou triste com Jesus, e às vezes a gente fica confuso, passamos por crises, mas esses homens apanharam, esses homens foram presos, esses homens foram humilhados, e eles ficaram o quê? Alegres, por Deus os considerar dignos de sofrerem por causa de Jesus, irmãos. Como a gente precisa resgatar isso? Você está sofrendo, você está passando privação, você está passando dificuldade porque você é fiel a Jesus? Alegre-se, porque você está seguindo o caminho de muitos no passado. E Deus se agrada quando o honramos, mesmo em meio ao calor do sofrimento e da tribulação. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, leitura também ainda desse mês de julho. Tiago 1, versículo 2. Olha o que diz: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago falando de ter alegria nas tribulações. Jesus falou, Tiago falou de alegria nas tribulações, de perseverança. Como a gente precisa resgatar isso? Mas é só a gente andando com Jesus e tendo a experiência com o Espírito Santo, só a gente sendo cheio do Espírito Santo, que no meio da tribulação você vai ter fé, você vai ter resiliência, você vai ter perseverança, você vai ter alegria, irmãos. Você vai ter alegria, porque a tua alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, como diz lá Neemias 8:10. Então as coisas estão difíceis, eu estou passando por dificuldade, mas a minha alegria está no Senhor. Se eu passar por tribulação, a minha alegria está em Deus. E o último texto, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 10. Olha o que diz. Não tenha medo, Deus escrevendo à igreja em Hermina,
Esmirna. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. E olha o que diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu creio que muitos cristãos que adentraram o Coliseu para serem devorados por leões, talvez, se já tivessem tido acesso a essa palavra de João, talvez tenha sido depois, mas eu creio que o Espírito Santo falava coisas semelhantes, talvez tenham ouvido, lembrado das palavras de Jesus, e entraram com alegria: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Tipo Esther na presença lá do rei: se perecer, pereci, porque eu tenho a expectativa de uma promessa para a eternidade. Resiliência, perseverança e fé. Independente das circunstâncias, não é fé de você determinar e ter tudo que você quer do jeito que você quer. Pode pedir, Deus, por vezes, concede coisas boas, coisas que pedimos e não há pecado nisso. Mas se o Senhor conceder, glória a Deus. Se o Senhor não conceder, continue glorificando ao Senhor. E persevere com resiliência, com perseverança e com fé em meio às tribulações. Vamos participar da ceia. Os irmãos vão preparar, podem